As máscaras caíram. A fala de um dos ministros do governo Lula, em uma entrevista hoje pela manhã, provou de forma incontestável que a esquerda brasileira e o governo petista, principalmente, usam narrativas absolutamente mentirosas para esconder a sua defesa a criminosos que praticam furtos, tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e muitos outros crimes. No vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente essa história para você, mas antes eu quero apenas mostrar uma cena de um canal de televisão lá dos Estados Unidos, porque essa cena mostra como Alexandre de Moraes já foi desmascarado publicamente por lá. Brandon Carr, comissário da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC ou FCC lá, que seria o equivalente à Anatel aqui no Brasil, participou de um programa da Fox Business há cerca de 3 semanas para falar sobre as decisões de Alexandre de Moraes contra o X e também sobre o papel da própria Anatel nesse caso. Só que só agora é que esse vídeo começou a repercutir aqui no Brasil. Veja só o que ele disse. Yeah, I think you're exactly right. Ultimately, Anatel is the one that's enforcing it, and they're my regulatory counterparts there, so that was an appropriate place to start to speak up was to them directly. But this is a really concerning story that has lots of elements to it. On the one hand, it looks like it's part of this global surge in censorship that we're seeing taking place across the world, and it is. But it's also a real concern for doing business in Brazil. If you look at business leaders in the U.S. like Bill Ackman, he's questioned whether this decision puts Brazil on the path to becoming uninvestable. And I think he's right, because not only did they go after X in violation of Brazil's own constitution, in my view, but they went after Starlink, which is a separate company with different shareholders, and froze their assets. That's a very concerning move if you're doing business in Brazil to see that. Well, it was a punitive move. That's clear. It had nothing to do with the violation. But even the order itself, you say, violates due process. How does it do that? Yeah, leading up to this decision, they were issuing a series of secret orders directing X and other social media companies to censor the political opponents in government. So the Brazilian senators and representatives that are in opposition to Brazil's incumbent government, the Lula administration. And only when X said, look, we're not going to do this in secret, did they start to take these punitive actions. And if you look at the underlying judicial decision, it mentions in 13 or 14 different places Bolsonaro administration. Essa é mais uma evidência de que o mundo já reconhece as ilegalidades que estão sendo praticadas no Brasil, assim como reconhece as violações aos direitos humanos que acontecem em países como a Venezuela, por exemplo, mas não podem interferir, legalmente pelo menos não podem, por conta da soberania de cada país. Enfim, eu ainda tenho algo mais importante para mostrar no vídeo de hoje, e é isso que eu vou mostrar agora. As máscaras caíram. Um dos principais ministros do governo Lula, o da Justiça, Ricardo Lewandowski, deu provas incontestáveis em uma entrevista hoje pela manhã de que o governo Lula, assim como a esquerda brasileira, negligencia intencionalmente o combate ao crime. Ao participar do programa Bom Dia Ministro na manhã dessa quinta-feira, Lewandowski foi questionado sobre o trabalho do governo federal, especialmente do Ministério da Justiça, no combate aos incêndios no Brasil. Uma das primeiras coisas que ele disse foi mais uma prova da hipocrisia desse governo. Veja só. Nós, do governo federal, somos coadjuvantes neste processo, porque não é o papel primário da União, do governo federal, combater os incêndios. Quem combate e reprime os incêndios são as polícias militares, sobretudo os bombeiros militares, que existem em grande número no país. Pois é, essa é a visão deles agora, mas em 2020, quando Bolsonaro estava na presidência, Lula culpava o governo federal, chamando inclusive o ministro do Meio Ambiente de cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Marina Silva, que hoje é a ministra do Meio Ambiente, em 2020 dizia que a postura de Bolsonaro era inescrupulosa, que a atuação do governo era pífia, de puro faz de conta, etc. Mas esse não é o centro da questão que eu quero abordar aqui. O ponto principal é o seguinte: a apresentadora do programa aproveitou que o ministro Lewandowski já estava falando sobre as queimadas e perguntou sobre as ações do Ministério da Justiça em relação à punição àqueles que provocaram incêndios criminosos. Pois bem, eu separei aqui alguns trechos da resposta do ministro. Preste muita atenção. Chegou o momento de nós estabelecermos penas mais rigorosas para as queimadas não acidentais, para aquelas queimadas provocadas, dolosas e mesmo culposas. Nós acabamos de mandar para a Casa Civil da Presidência da República, e tive notícia ontem que esse
que esse projeto que o Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborou será enviado ao Congresso Nacional. Nele nós estabelecemos um aumento de penas para vários tipos criminais que existem na legislação, sobretudo aqueles crimes, aqueles incêndios que têm natureza dolosa, ou seja, aqueles em que o agente tem intenção de provocar o resultado, mesmo os culposos, aquele que a pessoa põe fogo no lixo, ou põe fogo numa roçada, num pasto, e acha que não vai acontecer nada, mas isso tem que ter consequências. Então estamos aumentando não só as penas, como estamos aumentando também ou endurecendo o regime de cumprimento destas penas. Ao invés de detenção, que é o regime estabelecido para a maioria desses crimes, nós estamos prevendo o regime de reclusão, e não só de detenção. O regime, portanto, mais rigoroso. Mas é preciso que haja a certeza de que a pessoa será punida. Nós temos que afastar essa ideia da impunidade. Veja só, o ministro deixa claro que o governo Lula tem plena consciência de que é preciso que haja punições rigorosas para coibir a prática de crimes, tanto que o Ministério da Justiça enviou à Casa Civil, que encaminhará ao Congresso Nacional, um projeto de lei que aumenta as penas e também endurece o regime de cumprimento dessas penas para a prática de incêndios criminosos, sejam eles dolosos ou culposos, ou seja, tanto para os incêndios em que houve intenção de cometer o crime, quanto para aqueles em que não houve intenção, mas aconteceu por negligência, imprudência ou imperícia. Só que essa consciência de que penas rigorosas coíbem a prática de crimes só se aplica para o caso de incêndios e não para os outros tipos de crimes. Não que essa consciência não exista, ela apenas não é aplicada. Uma prova disso, no dia 26 de novembro de 2022, ainda como ministro do Supremo Tribunal Federal, o mesmo Ricardo Lewandowski deu uma palestra sobre o equilíbrio e a segurança do Poder Judiciário em um evento promovido pelo Grupo Esfera Brasil. Nessa palestra, ele afirmou que o Brasil precisa de uma reforma no sistema penal no sentido de um desencarceramento, ou seja, uma reforma que diminua o número de pessoas presas. Lewandowski disse também que, abro aspas, às vezes uma pessoa que comete um crime de menor potencial ofensivo é encarcerada por muito tempo e imediatamente recrutada pelo crime organizado. Fecho aspas. Eu faço questão de lembrar aqui também que Flávio Dino, no seu último dia como ministro da Justiça do governo Lula, antes de assumir o cargo de ministro do STF, fez uma cerimônia para prestar conta sobre o seu trabalho à frente dessa pasta. Lula estava sentado ao seu lado no palco e ambos defenderam a ideia de que uma reforma no sistema penitenciário brasileiro era necessária, dizendo que era preciso reduzir as lotações nos presídios e defendendo que não fossem mais punidos com privação de liberdade, ou seja, prisão, crimes que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. A prisão, o cárcere, deve ser reservado a crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. As chamadas medidas cautelares na fase investigativa e as medidas chamadas de alternativas penais, ou seja, a condenação para penas alternativas, não significam leniência, não significam fraqueza, significam eficiência. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes. Portanto, Lula, Lewandowski e Flávio Dino defendem abertamente que crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa deveriam ter punições menos rigorosas. Só que crimes como furto, tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e muitos outros, em sua maioria são praticados sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Consequentemente, com as reformas defendidas por Lula, Lewandowski e Dino, esses criminosos não iriam para a cadeia. E tudo isso sem falar ainda sobre a própria ideologia da esquerda que considera criminosos como vítimas da sociedade. Enfim, o fato é que todos eles sabem que penas mais rigorosas coíbem a prática de crimes. Esse projeto de lei em relação aos incêndios é a prova disso, mas eles defendem penas menos rigorosas contra crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, penas menos rigorosas para furto, tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Qual é a única conclusão
conclusão possível diante de toda essa história? A única conclusão possível é de que essas pessoas não querem evitar que aconteça esse tipo de crime. Em outras palavras, essas pessoas defendem quem pratica esse tipo de crime. E essas pessoas estão hoje à frente da Presidência da República, do Ministério da Justiça e também dentro do STF. E ainda tem mais um ponto que eu não poderia deixar de enfatizar aqui. Me permita só repetir uma frase do ministro aqui. Mas é preciso que haja a certeza de que a pessoa será punida. Nós temos que afastar essa ideia da impunidade. Senhor ministro, o senhor quer falar sobre acabar com a ideia de impunidade? Justo o senhor que está nesse cargo por indicação de Lula, que hoje ocupa a cadeira de presidente da República somente porque teve suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e agora é tratado de uma forma como se os crimes praticados por ele tivessem deixado de existir. E eles não deixaram. Foi a condução do processo que justificou as anulações. Mas isso não significa que Lula é inocente. Se o senhor, seu ministro, quer acabar com a ideia de impunidade no Brasil, comece por Lula, o presidente da República. Um grande abraço e até a próxima.